Quero mais uma vez agradecer a todos que têm acessado o site cadoscomunicaçõesmarco.com. Quero orar pela sua vida e trazer uma reflexão da palavra de Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te apresentar cada vida que está assistindo a esse vídeo e pedir a tua bênção, e pedir a tua graça. Aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor venha convencê-los do pecado, da justiça, do juízo. Venha restaurar vidas, profetizo restauração, profetizo saúde. O Senhor esteja abrindo as portas, no nome de Jesus, amém. Agradeço, como eu estava agradecendo antes, aqueles que têm acessado o site cadoscomunicaçõesmarco.com e a todos que têm se inscrevido, no meu canal do YouTube. Muito obrigado, Deus te abençoe. Você desejar divulgar o seu produto, a sua marca no site, entre em contato conosco. Pela misericórdia de Deus, o site tem 80 a 100 mil acessos mensais. Abra sua Bíblia, se você puder, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11, no versículo 21 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O texto que eu acabei de ler fala da admiração do apóstolo Pedro ao ver que uma figueira estava completamente seca, quando no dia anterior Jesus Cristo e os apóstolos passaram por aquela estrada a caminho entre Betânia e Jerusalém. Jesus estava com fome e ele viu uma figueira que estava com as suas folhas verdes. Ele se aproximou da figueira, ele queria um figo, mas não havia figos naquela figueira, e ele olhou para aquela figueira e ele disse: ninguém jamais vai comer algum fruto de ti. Ele amaldiçoou a figueira. Os apóstolos viram e ouviram ele amaldiçoar a figueira. Ele entrou em Jerusalém, ele purificou o templo, ele voltou para Betânia. No outro dia, quando eles passaram por aquele caminho, a figueira estava completamente seca, porque há poder nas suas palavras, há poder na palavra que sai da sua boca. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador entrou no reino de Deus, e o reino de Deus ele é movido por palavras. Pedro se admira porque a figueira está seca, e Jesus diz assim: tende fé em Deus. Ele diz: Pedro, tudo é uma questão de fé. E ele diz: em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: transplanta-te daqui para acolá, tudo que ele falar, crendo e não duvidando, assim acontecerá. O que ele vai dizer? Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Esta é uma mensagem que trata de fé. Fé está relacionado a palavras. Jesus falou que se nós tivermos fé e dissermos para o monte:
ele aponta para um monte literal, mas o monte também pode ser algo que seja muito grande, que esteja atrapalhando a nossa caminhada. Mas se houver fé no seu coração, e se você crê na palavra que Ele está mandando você profetizar, aquilo vai acontecer. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: Pedro, tenha fé em Deus, creia, e se você profetizar, aquilo que você falar, se não houver dúvida no seu coração, mas se você crer, até um monte pode mudar de lugar. Então Deus está falando que tem problema na tua vida, que Ele quer que você abra a sua boca e profetize sobre esse problema, que se constitui um verdadeiro monte, e esse monte vai ser removido, vai ser retirado. É preciso que nós aprendamos a utilizar a fé. Ele quer de nós uma atitude de fé. E ele continua, o texto vai dizer, ele vai dizer no versículo 24: porque tudo quanto pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então, o segredo é crer, e o crer está dentro do coração. Ele continua dizendo que o único meio de uma oração não ser atendida, o que pode bloquear uma oração, é a falta de perdão. Mas se houver mágoa, se houver rancor, se houver mágoa contra alguém, Deus, Ele não vai atender a sua oração. Mas se você perdoar, Ele vai liberar perdão sobre a sua vida e a sua oração será atendida. O texto vai dizer: quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste nos perdoe. Porque também, se não perdoardes as ofensas dos homens, tampouco o vosso Pai Celeste nos perdoará as suas ofensas. Ele fala de fé, ele fala de palavras. É preciso ter fé, é preciso profetizar sobre o monte, é preciso crer que as palavras que saem dos nossos lábios, quando elas são direcionadas pelo Espírito Santo, elas se cumprem. Mas é preciso guardar o coração de mágoa. Você tem que perdoar. Talvez sua vida ainda não mudou, porque você está guardando mágoa, porque há rancor no seu coração, e essa mágoa, e esse rancor está impedindo, Deus não está lhe atendendo, porque você está guardando mágoa. Mas o mais impressionante de tudo isso é a autoridade que Deus Ele deu aos seus discípulos, porque Jesus diz: em verdade vos afirmo que se alguém disser, o que é que está saindo da tua boca? Quais são as palavras que tu tem falado? Deus está dizendo: muda essas palavras, para de falar palavra negativa, para de profetizar derrota, porque tudo que disser, Ele vai dizer, se alguém disser, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o Senhor leva Ezequiel ao vale cheio de ossos, mostra aquela situação, os ossos estão sequíssimos. Ele pergunta para o profeta se há condição daqueles ossos reviverem. O profeta diz: Senhor Deus, tu o sabes. E o Senhor responde para ele: filho do homem, profetiza. Ezequiel profetiza sobre os ossos começam a se juntarem uns aos outros, e cresce carne, tendões são estabelecidos sobre aqueles ossos. Depois ele manda o profeta profetizar o Espírito vem dos quatro ventos, entra sobre aqueles corpos e se levanta um poderoso exército. Então o instrumento de Deus na terra é a minha boca e a tua boca, e Ele está dizendo que quer usar a tua boca para profetizar sobre a tua vida. É preciso apenas você crer. Mas eu estou profetizando em nome de Jesus: a montanha, o obstáculo, as pessoas, tudo que está no teu caminho, que está te atrapalhando, seja retirado pelo poder do nome de Jesus. Pedro se admirou porque uma figueira foi amaldiçoada e secou. Jesus mostrou um monte, porque Jesus pode fazer infinitamente mais. Que Deus esteja abençoando a tua vida, Deus esteja abençoando a tua família, e Deus está falando para você: use a sua fé, use a sua boca. Os seus lábios podem profetizar a tua vitória. Em nome de Jesus, amém.